Imagina que você está em uma viagem de férias pelos Estados Unidos e por algum motivo você comete uma infração de trânsito. O policial te para, te prende e no dia seguinte será decidido se você permanecerá preso enquanto aguarda o seu julgamento, se será liberado para aguardar o julgamento em liberdade ou se será diretamente julgado culpado de um delito que você acredita que não cometeu. Tais decisões são realizadas por um algoritmo que, se baseando-se em outros processos, poderá decidir o destino da sua vida. Você está em A Vida em Dados e eu sou Gessé, especialista em dados. Tecnicamente, o seu caso será julgado por um juiz, mas é um algoritmo que calculará o seu perfil, risco para a sociedade, probabilidade de cometer o mesmo delito, antecedentes, nível escolar e etc. Mas, normalmente, para acelerar todos os processos, o juiz acaba aceitando a sugestão do algoritmo. E agora? Tal situação foi apresentada pelo especialista em tomadas de decisões estratégicas, professor da Business School de Paris e Oxford, Oliver Sibony, em uma apresentação do TEDx de Tours. O link está aí na descrição. Ele ainda cita outros exemplos e denuncia a existência de dados, algoritmos e até mesmo humanos tendenciosos em projetos e a influência desses na sociedade, abrindo vários questionamentos sobre Big Data, erros e por que o mercado está ignorando o uso do Small Data. Recentemente, neste vídeo aqui, eu falei sobre a decisão estratégica da Unilever de adaptar seu processo de seleção de novos funcionários via algoritmos de inteligência artificial. O fato é que os algoritmos já têm um papel fundamental em diversas áreas como essa. No entanto, os resultados negativos sempre são mais visíveis do que os casos positivos, e normalmente a culpa sempre cai na base de dados que estava tendenciosa, ou que os algoritmos não funcionavam como se imaginava, ou que os dados não estavam estruturados e etc. Mas quais são os fatores que podem causar esse tipo de problema? E como reverter essa visão negativa sobre os algoritmos de inteligência artificial, tornando eles mais úteis para toda a sociedade? Alguns exemplos de fatores que provocam esse tipo de problema é a formação inadequada da equipe de ciência dos dados, tanto dos cientistas de dados, estatísticos, economistas, programadores, analistas de dados, enfim. Conflito de ideias entre as áreas de estudo existe muito. Baixos investimentos em projetos desse tipo. Falta de maturidade e de processos que controla a qualidade dos dados também é um fator. A utilização desnecessária de técnicas complexas em problemas simples é outro fator frequente nos projetos de apoio à decisão. Todos esses fatores combinados podem criar um ambiente incerto que afeta negativamente na qualidade dos resultados e também na confiança de futuros projetos de inteligência artificial. E ainda, se acrescentarmos o fator regra de negócio, vixe, aí que o bicho pega. Para piorar, os humanos também são tendenciosos, preconceituosos, sexistas e por muitas vezes influenciam negativamente projetos por razões políticas, religiosas ou sociais. Isso não é novidade. Por isso, a Unilever e a Harvardville afirmam que o uso dos algoritmos favoreceu, de fato, a diversidade de gêneros dentro do processo de seleção. Logo, um algoritmo não parece ser tão ruim assim, não é verdade? A inteligência artificial não precisa acertar 100%, só precisa ser melhor que o humano. E isso, ainda assim, não é um parâmetro nada confiável. E o outro fator importante a se considerar é o custo do erro, onde, por exemplo, a Boeing está sofrendo uma crise por causa disso, por ter usado um equipamento que limitava as ações dos pilotos e que foi a causa de acidentes fatais. Este equipamento nada tem a ver com nenhum método de inteligência artificial, mas já dá para ter uma noção o que seria esse tal fator custo ou custo do erro.
Daí, eu convido a você a pensar, mas nós humanos também não erramos? Sim, erramos, mas não é eticamente aceito ligar erros a pessoas. Na verdade, isso é muito difícil de provar a influência dessa pessoa em erros fatais. Logo, é mais barato entender que houve aquele erro, formar as pessoas para evitar esses erros novamente e assim diluir o problema. Infelizmente, nem todas as áreas de atuação têm essa naturalidade de investigar e reverter o problema. Mas como reverter essa visão negativa sobre os algoritmos de inteligência artificial? Bom, eu acredito que os primeiros passos em direção às tecnologias que utilizam inteligência artificial devem ser feitos e dados ainda no ensino fundamental. Hoje em dia, a tecnologia é apresentada grosseiramente às novas gerações de forma superficial. Fotinha, selfie, essas coisas. Programação, por exemplo, assim como português, matemática e inglês, deverá se tornar uma disciplina obrigatória, na qual os alunos poderão e serão capazes de interpretar o que existe por trás das aplicações e software que eles e a sociedade utilizarão, sendo assim capazes de opinar de forma mais coerente sobre os pontos positivos e negativos, e ainda aprender a resolver problemas de forma lógica e entender quais as possíveis implicações da utilização dessa tecnologia no dia a dia da sociedade, não apenas em um curto prazo, mas também a longo prazo. Gostou do vídeo? Se você não é inscrito, inscreva-se. Para receber as novas notificações dos novos e futuros vídeos, você também pode clicar no sininho. Não esquece também de clicar no joinha, botão para cima. Até a próxima e uma ótima semana. Tchau!